Bom, pessoal, tudo bem? Apesar de eu já ter feito um vídeo sobre Efésios aqui no canal, algumas pessoas ainda não entenderam muito bem, né? Algumas pessoas teimam que o texto de Efésios respalda o cargo de pastor moderno, como nós temos hoje. Então eu vou propor nesse vídeo aqui, pessoal, rapidinho, uma análise sintática de um texto, tá bom? Eu peguei aqui um exemplo hipotético, onde eu disse a seguinte frase, ó. Meu irmão foi numa festa, e lá ele deu doces para as crianças até o fim da festa. Vamos fazer uma análisezinha sobre esse texto? Qual que é o sujeito da frase aqui? Ele, no caso, meu irmão, tá? Qual que é o verbo? É o verbo dar. Aqui é o verbo dar. Em qual tempo verbal está o verbo dar aqui? Presente, passado ou futuro? Aqui está no passado. Passado. Ele deu. Aqui tem o substantivo, doces. Aqui tem a ação, para as crianças. E aqui tem um limite de tempo, até. Meu irmão deu doces a noite inteira para as crianças? Eternamente? Não. Ele deu até um determinado tempo. Qual é esse determinado tempo? O fim da festa. Ou o final da festa, né? Então, aqui é simples. Eu posso usar essa frase para dizer, por exemplo, que meu irmão vai dar doces para crianças no futuro? Ou que outras pessoas vão dar doces para crianças? Não, a frase é bem óbvia. Ó. Ele, meu irmão, deu no passado doces para as crianças até, tem um até, o fim da festa. Agora vamos ver essa mesma frase. Vou pegar aqui meu apagador. Vamos ver essa mesma frase. Ó. Eu não vou mudar o que está em vermelho aqui, eu só vou mudar o que está em azul. Vamos fazer a mesma análise sintática, só que de Efésios. Ó, ele deu uns para pastores, até que atingíssemos a unidade da fé. Aqui eu não vou escrever como está na Bíblia, tá? Porque senão vai ficar muito tempo aqui escrevendo. E todos conhecessem que Jesus é o Filho de Deus. Que Jesus é o Filho de Deus. Tá? Ó, com essa. Não está muito comprido escrevendo, mas se quiser eu leio aqui em Efésios, ó, para ficar mais fácil. Ó. Ele concedeu, que é a tradução da Bíblia de Jerusalém, a uns serem apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, a outros pastores e doutores, para aperfeiçoar os santos, em vista do ministério para a edificação do corpo de Cristo, até que alcancemos todos a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, o estado de homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então está aí o texto. Vamos fazer a mesma análise sintática com o mesmo texto? Ó. Ele. Quem que é o sujeito da frase? Aqui no caso é Jesus. Deu. Qual é o verbo? O verbo dar. Aqui no caso está conceder, mas é a mesma coisa. Qual é o tempo verbal do verbo? Passado. Jesus deu. Jesus concedeu. Uns para pastores, outros para apóstolos, doutores, profetas, etc. Até. Qual é o limite do tempo? Tem um até. Até que todos alcançassem uma unidade da fé e conhecessem que Jesus é o Filho de Deus. Isso vai acontecer ainda, pessoal? Não, isso já aconteceu. Deixa eu abrir aqui Romanos 10 para vocês verem uma coisa. Romanos 1, perdão. Estou vendo errado aqui. Romanos 1, a partir do versículo 8. Em primeiro lugar, dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todo vós, porque vossa fé é celebrada em todo o mundo. Algumas traduções colocam até os confins da terra. Essa de Jerusalém não coloca, mas o que ele está falando aqui? Que a fé e a pregação dos cristãos de Roma era conhecida por todo o mundo, até os confins da terra. Então eu pergunto, todos eles não atingiram uma unidade da fé? Atingiram. Todos eles não tiveram pleno conhecimento de que Jesus é o Filho de Deus? Segundo Paulo, sim. Lembrando que não é só Romanos, tá? Tem outros versículos que ele fala que a palavra já tinha sido pregada para todo mundo. Então, se isso aqui é no passado e ele já atingiram essa unidade, o que respalda um pastor moderno? Essa é a questão que eu tenho abordado aqui nessa playlist.
Porque nós vimos que a Bíblia falou que não ia ter mais pastores, Jesus é o único pastor. Nós vimos que dízimo não é dinheiro, é alimento. Inclusive um rapaz comentou aí no meu outro vídeo, né? Sobre aquela passagem de Mateus 25, onde é que estava escrito dízimo ali? Dízimo é alimento, é o que está ali no texto. Tive fome e me deste o que comer. Se as pessoas estudassem, ouvissem os outros vídeos, elas entenderiam. Nós vimos que a Bíblia não respalda o pastor receber dinheiro. Nós vimos tudo isso aqui no contexto. Agora, Efésios dá respaldo para pastores modernos no futuro? Alguém pode pegar uma Bíblia qualquer, sair pregando numa praça de uma cidade, montar sua igrejinha e usar esse versículo para respaldar isso? Cadê a prova de que Jesus apareceu para esses homens? Lembrando que quando você abre o Twitter ou um site de notícia como o G1, por exemplo, ou Folha, qualquer um, todo dia você vê um escândalo de pastores. Porque são pessoas que se autofazem pastores. Tem um até pedindo golpe aí, né? Enfim. O que respalda esses pastores? Efésios dá respaldo para isso? Porque aqui está no passado, não está no futuro. Então qualquer um pode ser pastor. Se fosse, aqui estaria assim, ó. Ele dará. Ele dará no futuro. E ele dará alguns para pastores, doutores, profetas, não sei o quê. Está no futuro, pessoal, na Bíblia de vocês? Não, está no passado. Então, aqui quando ele fala que ele deu uns para pastores, o objetivo e o contexto aqui de Efésios era pregar a palavra de Jesus até um determinado tempo. Até que todos aqueles a quem era dirigida a palavra, sendo a maioria judeus da diáspora, até eu já mostrei isso, até que todos eles conhecessem que Jesus era o Filho de Deus. Esse era o contexto. Tá bom? Não tem nada a ver com o futuro. Agora, as pessoas que se fazem pastores hoje em dia, eles dizem assim, não, mas ele teve um chamado espiritual, amadinho. Jesus apareceu para ele e falou para ele, colocou no coração dele a vontade de pregar o Evangelho. Ele ouviu a voz de Jesus para pregar o Evangelho. Ok, beleza. Então eu pergunto, e aquelas pessoas que cometem crimes em nome de Jesus, que falam que ouviram uma voz de Deus para elas cometerem crimes? Teve até um caso, acho que foi, não lembro se foi em Goiás ou Tocantins, de um senhor que ele matou a esposa e deixou ela na casa lá, junto com os filhos pequenos. Ele falou que foi Deus que mandou. Aí vale também a pessoa ouvir a voz de Deus ou só vale quando convém? E por fim, só para finalizar, qual desses pastores, seja lá qual for, grande, pequeno, da dominação que for, que faz isso daqui, ó, justiça social, que é de Tzedakah. Deixa eu ver se eu ainda sei escrever. Tzedakah. Tzedakah em hebraico, que era o dízimo, era justiça social. Como que o seu dinheiro que você dá para o seu pastor é revertido em justiça social, para ajudar os pobres, os órfãos, as viúvas, os necessitados, conforme está na Bíblia toda, tanto no Velho quanto no Novo Testamento? Seu pastor faz justiça social, ele pega uma parte do dízimo e compra a cesta básica, compra remédio, ele destina para os pobres? Porque senão, desculpa, você não está dando dízimo para Deus, você está dando dízimo para um homem que se auto-fez representante de Deus. É diferente. Mas que nem nós vimos no último vídeo, as únicas pessoas que Jesus instituiu como seus representantes não foram pastores nem cargos sacerdotais, foram os pobres. Ele falou, fizeste aos pequeninos, a mim fizeste. Então, se o seu pastor não faz justiça social, se ele não reverte uma parte do dízimo para ajudar os mais carentes, ele não está cumprindo essa obrigação fundamental que o próprio Jesus falou. Deste aos pequeninos, a mim deste. E aí, como é que fica, pessoal? Então, tá aí, pessoal. Já fiz uma playlist inteira analisando essa questão de pastores, tá? É que nem eu digo, quem quer dar dinheiro para pastor e enriquecer esses homens, dê. Mas só que conforme a Bíblia, está completamente errado e completamente equivocado. Tanto conforme o sistema judeu do Velho Testamento, quanto o sistema neotestamentário. Está completamente errado. As pessoas estão literalmente pegando dinheiro das suas famílias para dar para pastores e enriquecendo eles. Isso é justiça social? Vocês acham que o Edir Macedo precisa de mais dízimo? Um Silas Malafaia, um Valdomiro Santiago? Então reflita aí, quem quer dar dinheiro para pastor dê. Mas eu recomendo que as pessoas peguem seus dinheiros, comprem uma mistura para casa, comprem um calçado novo para o filho, comprem um vestido novo para a mulher. É muito mais saudável. E faça uma caridade de vez em quando. Tá bom, galerinha? Então tá aí. Obrigado aí por terem assistido. Quem puder dar um like no vídeo, faz a todos.